Sabe quando a gente tenta, sei lá, instalar um aplicativo super moderno, cheio de coisa nova, num celular mais antigo? Sei bem como é. Ele trava, né? Fica lento, às vezes nem abre direito. Parece que o sistema velho não dá conta do novo. É uma imagem bem do nosso dia a dia. Sim, muito atual. Mas o mais interessante é que essa ideia de uma estrutura antiga não suportar o novo não é de hoje. Jesus mesmo usou uma imagem parecida. Falou de vinho novo e de recipientes velhos, os odres. Exatamente. Uma metáfora poderosa. E é justamente essa metáfora que é tão cheia de significado que a gente vai tentar desmembrar um pouco hoje aqui na nossa conversa. Ótimo. A gente está se baseando nos trechos de uma análise bem legal do pastor Márcio Silva. O nome é Vinho Novo em Odres Novos, o chamado à renovação. E o ponto de partida, claro, é aquela passagem conhecida de Lucas, capítulo 5, versículos 37 a 39. E o nosso objetivo aqui, acho, é ir um pouco mais fundo nessa imagem, né? Não é só entender uma ilustração antiga. É tentar captar o que esse vinho novo e esses odres simbolizam no nível mais profundo mesmo. Certo. Como essa tensão entre, de um lado, a necessidade de renovar e do outro, nosso apego ao que a gente já conhece. Como isso aparece na nossa vida. Principalmente quando a gente pensa em fé, em espiritualidade, mas não só, né? Na vida como um todo. Sim, se aplica a muita coisa. E vale reforçar, né? A gente não está falando aqui de técnica para fazer vinho, nem de como curtir couro. O foco é outro. É a condição do coração humano, sabe? Diante do chamado para algo novo que o Evangelho traz. Perfeito. Então, vamos lá. Mergulhar nisso. O pastor Márcio, nessa análise dele, já começa nos cutucando com a pergunta bem direta, né? Olhando para nós mesmos. Será que a gente está sendo como odre novo? Flexível, aberto para receber o que Deus tem de genuinamente novo? Ou será que a gente virou, talvez sem nem perceber, um odre velho? Meio endurecido pelos hábitos, pelas tradições, ou até pelas marcas que a vida deixou. É uma pergunta forte para começar. E para a gente começar a desembalar essa analogia, vamos pegar os elementos básicos. Primeiro, o vinho novo. O texto original fala de oinos neos, né? Isso não é só a bebida em si, certo? O que ele simboliza. Não, de jeito nenhum. O oinos neos simboliza a novidade radical que chegou com Jesus. É o reino de Deus se aproximando, é o evangelho da graça, é algo com vida própria, sabe? Algo que fermenta, que expande naturalmente. Entendi. Algo vivo. E os odres, que no grego são askoi, eram aqueles sacos feitos de pele de animal usados para carregar líquidos na época. O ponto-chave aqui é o material. Com o tempo, o couro desses odres ressecava, perdia elasticidade, ficava quebradiço, rígido. Ah, tá. Um odre assim, já endurecido, ele não ia aguentar a pressão da fermentação de um vinho recém-feito, e estourar, e arrebentar mesmo. Só um odre novo, que ainda era flexível, maleável, conseguiria conter essa expansão do vinho novo sem se romper. Faz todo sentido. A flexibilidade é a chave. Totalmente. E o contexto em que Jesus usa essa imagem, olha, é muito revelador. Ele não estava, dando uma aula sobre como guardar vinho. Não era uma dica de armazenamento. Longe disso. Era uma resposta direta a uma crítica que estavam fazendo. Os fariseus, os mestres da lei. Eles estavam incomodados porque os discípulos de Jesus não seguiam à risca certos rituais que eles achavam super importantes, como uns jejuns específicos lá. Ah, a velha questão dos rituais. Exato. A crítica deles vinha de uma visão de fé muito presa na aparência, na observância externa, nas regras que já estavam estabelecidas há tempos. Ou seja, a preocupação maior era com a forma, com o ritual em si, o odre, digamos assim, do que com a essência espiritual que aquele ritual deveria, em tese, representar. Perfeito. Você pegou o ponto. E Jesus usa essa metáfora para mostrar algo assim, fundamental. A mensagem e a realidade que ele estava trazendo eram mas tão radicalmente novas, tão cheias de vida, de poder de transformação,
que elas simplesmente não cabiam mais naquelas estruturas religiosas antigas, na mentalidade do judaísmo da época. De colocar um remendo novo numa roupa velha, que é outra imagem que ele usa ali na mesma conversa, né? Verdade, tem essa também. Era um começo totalmente diferente. O próprio Cristo, ele encarna essa novidade de Deus que, de repente, irrompe na história. É algo que quebra os moldes. Uau! E essa natureza do vinho novo, acho que merece um olhar mais atento ainda. Como a gente falou, representa o evangelho da graça, a vida nova que o Espírito Santo gera na gente. A análise do pastor Márcio, ela sublinha bem isso. Essa novidade divina, ela transborda. Ela não pode ser contida por estruturas que são só humanas, sabe? Por tradições que já se esvaziaram de sentido, ou por rituais que viraram só mecânica. Ficaram automáticos. Isso. A salvação que vem em Cristo é essa graça nova que, por definição, ela rompe com os sistemas antigos, aqueles que limitam a gente, que nos aprisionam. Entendi. Então, tentar colocar essa vida nova em formas velhas seria como, sei lá, tentar guardar a luz do sol numa caixa de sapato velha e empoeirada. A caixa não foi feita para isso. A luz vai vazar, vai quebrar a caixa. É uma ótima analogia. É por aí mesmo. E isso conecta direto com a ideia de transformação profunda que é tão central no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, ele escreve lá em 2 Coríntios 5,17: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Percebe a força disso? Não é uma reforminha superficial, não é só dar uma pintura nova numa estrutura que está velha e frágil por dentro. É algo radical. É uma renovação completa que começa de dentro para fora. A fonte que a gente está usando, ela até faz uma menção rápida àquela ideia do filósofo Heráclito, sabe? Sobre o ser humano estar sempre em fluxo, sempre mudando, em devir. O Evangelho, de certa forma, capta essa necessidade de mudança, mas dá uma âncora para ela, a obra transformadora e contínua de Cristo na nossa vida. E é aqui que a coisa fica, para mim, ainda mais instigante. Porque pensando bem, a gente até gosta da ideia do novo, né? Quem não se anima com um projeto novo, um recomeço? Sim, a novidade atrai. Mas, ao mesmo tempo, parece que existe uma resistência quase instintiva a essa novidade quando ela exige mudança real da gente. Quando ela mexe com o nosso conforto, com o que a gente já está acostumado. O pastor Márcio usa uma imagem bem forte que lembra um pouco a alegoria da caverna de Platão. Ah, sim. Aquela dificuldade de se adaptar à luz depois de muito tempo no escuro. É como se mesmo a gente intuindo que o vinho novo pode ser melhor, a gente se apegasse ao vinho velho. Só porque ele é familiar, porque ele dá uma sensação de segurança, mesmo que falsa. Essa tensão é muito, muito humana, é verdade. A resistência à mudança ela tem raízes fundas. O conforto do que é familiar, do território que a gente já conhece, isso tem um poder de atração muito forte. É cômodo, né? Exato. Aí você junta isso com o medo do desconhecido, a incerteza do que a mudança pode trazer, e claro, tem o apego aos nossos hábitos, às estruturas mentais, emocionais, até sociais que a gente construiu ao longo do tempo. Mesmo quando a gente até percebe que elas já não servem mais, sabe? Que viraram odres velhos que estão limitando a gente. Entendi. A segurança do conhecido, mesmo que seja medíocre, muitas vezes parece mais atraente do que a promessa do novo. Porque o novo sempre exige um passo de fé, exige adaptação, exige sair do lugar. E como é que esses odres velhos se manifestam, assim, concretamente hoje em dia? A análise do pastor Márcio dá uns exemplos bem práticos, pensando mais no contexto da juventude cristã, mas que eu acho que valem para todo mundo, na verdade. Com certeza. Um deles é a tal da religiosidade sem vida. Aquela prática religiosa que é feita só de costume, sabe? Ritual repetido, dogma aprendido de cor, mas que não se traduz numa mudança real de caráter, de atitude no dia a dia. Fica só na superfície. Sim, a forma sem o fundo. Outro exemplo que o texto levanta, e que é bem comum, é a fé que é só herdada. Ah, essa é clássica. Aqueles filhos de igreja cristã que crescem num ambiente religioso, mas nunca chegam a terem uma experiência pessoal com Jesus.
A igreja passa geração, mas a fé fica só na tradição familiar. Aquela fé que a gente recebe dos pais, da igreja, da cultura em volta, mas que nunca passou por uma experiência pessoal, sabe? Por um encontro autêntico, transformador, com o próprio Cristo. Falta aquela convicção que nasce de dentro para fora. É uma fé de segunda mão, digamos. E tem também aquela mentalidade terrível do "ah, mas sempre foi assim". Aquela barreira invisível que a gente levanta contra qualquer forma nova de experimentar a fé, contra um jeito diferente que Deus pode querer agir ou se revelar, só porque não era assim que a gente fazia antes. Nossa, essa é perigosa. Muito. Isso acaba bloqueando a ação do Espírito Santo, que a Bíblia descreve como dinâmico, como criativo, como um vento que sopra onde quer, lembra? Lembro sim. Essa mentalidade do sempre foi assim, ela é sutil, mas é incrivelmente eficaz para manter as pessoas presas em padrões do passado. Impede a gente de abraçar o presente e o futuro que Deus pode estar oferecendo. É uma forma de rigidez que impede o crescimento, né? Totalmente. E o pastor Márcio traz uma citação no texto que eu achei fantástica para ajudar a gente a distinguir o que é valioso do passado daquilo que só nos prende. Ele diz assim, olha, a tradição é a fé viva dos que já morreram. Interessante. Já o tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem. Que diferença, hein? Uau, que definição forte e clara. Isso sugere, então, que o odre velho que Jesus estava criticando não era a tradição em si, tipo a herança rica da fé, as coisas boas que recebemos, mas era o tradicionalismo, essa rigidez, essa forma sem conteúdo, a fé que virou peça de museu em vez de ser algo vivo, pulsante. Perfeita distinção. É isso. O tradicionalismo pega o que um dia foi vivo e transforma numa regra morta, num peso. E em contraste direto com essa rigidez toda do odre velho, vem o chamado para a gente ser odre novo. E o que isso implica na prática? O que significa ser odre novo? Boa pergunta. Primeiramente, acho que a palavra-chave é flexibilidade. Uma disposição interior para se adaptar à obra que Cristo quer fazer na nossa vida e através da gente. É estar aberto para o mover do Espírito Santo, mesmo que isso, às vezes, tire a gente da nossa zona de conforto habitual. Isso me lembrou, na hora, de Romanos 12, versículo 2, que fala sobre ter a mente transformada para poder experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Parece que não dá para entender ou viver o novo de Deus com uma mentalidade velha, engessada, né? Precisa renovar a mente primeiro. Exatamente. A renovação da mente é fundamental nesse processo. Ser odre novo envolve também abertura para o aprendizado contínuo, sabe? No discipulado, abertura para receber correção quando precisa, para ter a humildade de confessar as próprias falhas. Humildade. E buscar uma espiritualidade que seja autêntica e, muito importante, integrada. Ou seja, que a fé não seja só uma coisa para domingo de manhã ou para certos momentos, mas que ela permeie, que ela informe todas as áreas da nossa vida. Todas mesmo. Todas. O comportamento nas redes sociais, os relacionamentos namoro, família, amizades, os estudos, a ética no trabalho, é viver a fé com integridade, sem aquelas divisões, sabe? Sem dicotomias. É o oposto daquela figura que o texto descreve do odre velho moderno, né? A pessoa que tem toda uma aparência religiosa por fora, usa o jargão, cumpre os rituais, mas por dentro vive um vazio. Ou pior, às vezes vive uma vida dupla. Exatamente. Então, ser odre novo parece envolver uma permissão constante para que Deus nos trabalhe, nos estique, nos molde, mesmo que esse processo seja desconfortável, que às vezes doa um pouco. Sim, o crescimento muitas vezes envolve algum desconforto. É aceitar que o objetivo não é só parecer, mas é ser. Como diz o pastor Márcio de um jeito bem direto, não basta a gente carregar a Bíblia debaixo do braço, é preciso se esforçar para ser uma Bíblia viva para o mundo lá fora. Ser uma Bíblia viva. Gostei disso. Então, resumindo um pouco, o que a gente leva disso tudo? Para onde essa conversa nos leva?
Parece que essa análise toda nos traz de volta para aquela pergunta implícita de Jesus que o pastor Márcio atualiza para a gente hoje. Qual seria? Para receber e conter o vinho novo, esse vinho transformador do reino de Deus? Ou será que lá no fundo a nossa preferência ainda cai para o velho, para o familiar? Talvez até com aquela desculpa de que o vinho velho é melhor, só porque é o território que a gente já conhece e domina. E é fundamental a gente perceber que a resposta para essa pergunta não pode ser só um sim da boca para fora, um assentimento intelectual. A fé genuína, o discipulado de verdade que Jesus propõe, isso demanda uma resposta prática, vivida no dia a dia. Na prática, né? Na prática. O evangelho não é o vinho velho de um tradicionalismo que é confortável, mas que está estagnado. Ele é o vinho novo de uma transformação que é contínua, que às vezes é até desconcertante, mas que sempre traz vida nova. Vivificante. Isso levanta uma questão bem importante sobre a nossa própria coerência, né? Será que as nossas escolhas, as nossas ações do dia a dia, elas refletem essa novidade que a gente diz ter recebido em Cristo? A gente está permitindo que esse vinho novo fermente e transforme todos os cantos da nossa vida? Ou será que a gente está tentando conter ele em alguns compartimentos seguros, onde ele não incomoda muito? Que pergunta. E resumindo, então, a essência do que a gente explorou hoje aqui, acho que fica bem claro, né? Existe um convite constante que vem do vinho novo, que é a graça de Deus, a vida transformada em Cristo, a novidade sempre presente do Espírito. Sim, um convite permanente. E esse convite, ele desafia diretamente o nosso conforto, que às vezes é paralisante. O conforto do odre velho, Que são as nossas resistências internas, as tradições que já perderam vigor, o medo de mudar de verdade, a rigidez do coração que se fecha para o novo. Exato. E talvez, como um pensamento final para a gente levar dessa nossa conversa, a gente poderia até estender um pouco essa reflexão que você acha. claro, vamos lá. A análise do pastor Márcio foca bastante na renovação da fé, né? E não resistir ao Espírito Santo nesse campo da espiritualidade. Mas se a gente pensar nessa qualidade de ser odreno novo, essa flexibilidade, essa capacidade de se adaptar, essa abertura para ser transformado, como será que essa ideia poderia desafiar a gente em outras áreas da vida? Áreas que talvez a gente nem conecte imediatamente com a espiritualidade. Tipo, Sei lá, por exemplo, na nossa carreira profissional. Será que a gente está aberto a aprender coisas novas, a mudar de rota se for preciso, a desapegar de métodos antigos que já não funcionam tão bem? boa. Ou nos relacionamentos familiares, talvez? Ótimo exemplo. Nos relacionamentos, a gente tem flexibilidade para perdoar, para mudar padrões de comunicação que não são saudáveis, para tentar entender de verdade perspectivas diferentes das nossas, Nossa, isso é fundamental. ou até na forma como a gente lida com a avalanche de informação hoje em dia. A gente está aberto a questionar as nossas próprias bolhas, a consumir informação de um jeito mais crítico, menos rígido, menos reativo? É um desafio enorme esse. Com certeza. Então, a pergunta que fica é: onde mais será que essa rigidez do odre velho pode estar limitando a gente, impedindo que surja algo novo e potencialmente muito mais rico nas nossas vidas? Onde mais a gente precisa dessa maleabilidade, dessa flexibilidade, para poder conter o novo que a vida e, quem sabe, o próprio Deus está tentando nos oferecer? Fica aí a reflexão.